Você já tentou ser quem você é e percebeu que isso incomodou alguém? Ser verdadeiro num mundo de máscaras é, muitas vezes, um ato de rebeldia, porque a maioria das pessoas não quer se relacionar com a sua verdade. Quer se relacionar com a versão de você que as conforta, com a versão que sorri, concorda, cede, com a versão que não desafia, não incomoda, não expõe as contradições do outro. É por isso que ser autêntico pode ser tão solitário. Nietzsche dizia, torna-te quem tu és. Mas ele sabia que isso exige uma espécie de ruptura. Você precisa desapontar expectativas, perder o aplauso de alguns, deixar de caber nos moldes antigos. A moralidade social muitas vezes serve como uma coleira invisível. Ela diz o que é certo, o que é errado, o que é aceitável. Mas raramente pergunta, o que é verdadeiro para você? Maquiavel entendeu que, na prática, quem vive apenas tentando ser moralmente perfeito se torna manipulável, porque a moralidade pública pode ser moldada, usada, distorcida. É por isso que ele não colocou a moral acima da realidade. Ele colocou a autenticidade estratégica, a capacidade de agir com clareza, mesmo que isso desagrade, como uma forma superior de existência. E você? Quantas vezes deixou de dizer o que pensava com medo de parecer ruim? Quantas vezes aceitou algo que te feriu para não ser visto como egoísta? Quantas vezes abafou sua essência em nome da imagem? A verdade é que não existe liberdade sem decepção. Se você quer viver como quem realmente é, vai precisar suportar o desconforto de não agradar todo mundo. Vai precisar ouvir críticas, julgamentos, silêncios desconfortáveis. Mas esse desconforto é sagrado, porque ele é o preço da liberdade interior. Viver com autenticidade não é uma escolha moral, é uma escolha vital. É dizer, eu prefiro ser rejeitado por quem não me entende, do que amado por quem não me conhece de verdade. É entender que nem toda rejeição é fracasso. Às vezes ela é sinal de que você finalmente parou de representar. Então reflita, quantas partes suas você ainda esconde para ser aceito? Quanto da sua essência você sacrificou para parecer bom? E será que ainda vale a pena? Porque o preço de agradar todo mundo é se perder de si mesmo, e nenhum elogio compensa esse vazio. Desde criança você aprendeu que deveria ser bom, não levantar a voz, não contrariar, ceder, agradar, pedir desculpas até pelo que não foi sua culpa, ser o filho que os pais queriam, o parceiro que não cria problema, o amigo que está sempre disponível. Mas o que ninguém te contou é que essa bondade pode estar te matando por dentro. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes engoliu sua raiva, sua tristeza, seu desejo para manter a paz? Quantas vezes sorriu para não desagradar? Você se acostumou a se calar e chamaram isso de maturidade. Você se acostumou a se anular e chamaram isso de gentileza. Você se acostumou a aceitar migalhas e chamaram isso de humildade. Mas no silêncio da sua mente, algo grita. Você sente uma revolta que não sabe explicar. Uma exaustão que não tem nome, um vazio que vem de viver como um fantasma, sempre tentando ser o que esperam, nunca quem você realmente é. Maquiavel, em O Príncipe, escreveu que os homens devem ser tratados com bondade, ou destruídos. Parece cruel, mas talvez ele estivesse dizendo que a indecisão do meio termo é o lugar onde a alma apodrece, porque tentar agradar a todos é o caminho mais rápido para perder a si mesmo. E aqui está essa verdade dura. Muitas pessoas confundem covardia com bondade. Não confrontar, não impor limites, não se posicionar, não é virtude, é medo, e o mundo sabe disso. Por isso, os mesmos que dizem te admirar por ser tão bom, também te usam, te testam, te ignoram, porque no fundo, sentem que você não tem poder. Bondade sem força vira submissão, empatia sem limites vira autoabandono, compaixão sem coragem vira autotraição. Ser bom não é ser inofensivo. Ser bom é ser inteiro. É ter voz, ter presença, ter limites claros. É saber quando ceder e quando se impor. É dizer não com firmeza. É proteger sua energia como se fosse sagrada. Porque ela é. Então eu te pergunto, você está sendo bom ou está apenas tentando evitar conflitos? Está sendo gentil ou está com medo de ser rejeitado? Porque às vezes quem mais tenta ser bom é quem mais tem medo de ser odiado. E esse medo não te protege, ele te aprisiona. Essa frase já foi usada para justificar tiranias, manipulações e crueldades. Mas Maquiavel não era um promotor do mal, ele era um observador da natureza humana. E talvez ele tenha entendido algo que muitos ainda se recusam a aceitar.
Nem toda bondade é admirada, nem toda maldade é condenada. No mundo real, não basta ter boas intenções. É preciso ter clareza e estratégia. Para Maquiavel, um líder não pode se dar ao luxo de depender do amor dos outros, pois o amor é volúvel. As pessoas amam enquanto você atende às expectativas delas, mas o respeito, mesmo que venha do temor, cria uma estrutura mais estável, mais previsível. E aqui está o ponto. Maquiavel não está dizendo que você deve ser cruel. Ele está dizendo que se você precisar escolher entre ser amado e ser respeitado, escolha o respeito. Porque o amor pode se transformar em desprezo quando você não entrega o que esperam. Mas o respeito permanece mesmo quando há frustração. Agora traga isso para sua vida pessoal. Quantas vezes você já tentou agradar tanto alguém que perdeu a própria dignidade? Quantas vezes você foi compreensivo, generoso, disponível e mesmo assim foi deixado de lado, esquecido, rejeitado? O que Maquiavel diria sobre isso? Ele diria que você está apostando na moeda errada. Você está tentando comprar amor quando deveria estar cultivando respeito. Ele entenderia que, em vez de viver com autenticidade, você está tentando ser amado a qualquer custo. Mas quem se vende por aceitação acaba se traindo por dentro. E o pior, quem tenta ser amado o tempo todo, inevitavelmente será manipulado. Porque o medo de perder o amor dos outros faz com que você aceite qualquer coisa, até a própria anulação. Maquiavel falava para príncipes, mas sua lição vale para qualquer um que queira viver com mais inteireza. Não coloque sua identidade nas mãos da aprovação alheia. Não baseie seu valor na adoração dos outros. Seja amado se possível, mas acima de tudo, seja respeitado. Porque o respeito constrói pontes verdadeiras. O amor sem respeito cria dependência, confusão e ressentimento. Então reflita, você está tentando ser amado ou está sendo verdadeiro consigo mesmo? Você está buscando aprovação ou está exigindo respeito? Maquiavel não te convida a ser cruel. Ele te convida a deixar de ser ingênuo. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ser boas demais para ser verdade? Sempre sorrindo, sempre compreendendo, sempre evitando conflito. Elas fazem de tudo para não desagradar. São elogiadas por sua leveza, sua doçura, sua calma. Mas muitas vezes, por trás dessa gentileza, há uma ferida, há um medo profundo de ser rejeitado, criticado, abandonado. E esse medo cria uma máscara, a máscara da bondade absoluta. Uma máscara que sufoca essa autenticidade, que transforma a alma em um espelho, refletindo o que os outros esperam, não o que ela é. Essa é a armadilha do bonzinho crônico. Ele não é bom porque escolheu ser assim. Ele é bom porque aprendeu que, se não for, será punido, rejeitado, ignorado. Ele é bom porque acha que precisa merecer amor, como se existir, por si só, não fosse suficiente. Gabor Maté, psiquiatra e autor que estuda traumas emocionais, fala sobre isso com clareza. As pessoas mais doces que conheci foram as que mais se perderam tentando agradar os outros. E isso tem um custo, porque quanto mais você reprime sua raiva, sua dor, seus desejos, mais você se desconecta de si mesmo, mais você se torna um estranho dentro do seu próprio corpo, um ator no palco da vida, sempre em busca de aplausos, mas vazio por dentro. Maquiavel jamais romantizou esse tipo de conduta. Para ele, um ser humano que quer liderar sua vida precisa antes encarar suas sombras, precisa aceitar que haverá momentos em que desagradar será necessário, que impor limites será visto como frieza, que escolher a verdade, ao invés da aceitação, poderá te deixar sozinho por um tempo. Mas essa solidão é sagrada. Ela é o silêncio necessário para reencontrar quem você realmente é. Porque quem vive apenas agradando, não vive, representa. E aqui está essa verdade que dói, mas liberta. A sua bondade não tem valor algum se ela não vier acompanhada de verdade emocional. Se sua gentileza é apenas um escudo contra o abandono, então ela não é virtude, ela é sobrevivência. Então pergunte a si mesmo, a sua bondade vem do amor ou vem do medo? Você está sendo gentil ou está apenas tentando não ser rejeitado? Porque ser bom de verdade exige coragem. A coragem de decepcionar quem esperava um fantoche e mostrar a sua alma inteira, imperfeita, mas real. Maquiavel. O nome por si só já evoca uma imagem: frieza, manipulação, joguinhos de poder. Mas e se a imagem que nos venderam dele estivesse errada? Maquiavel nunca incentivou a maldade gratuita. Ele não era um defensor do cinismo sem alma. Era um analista do real.
O que ele nos deu foi um espelho, um reflexo cru da natureza humana, sem o verniz da moralidade. Em O Príncipe, ele escreve: os homens em geral julgam mais com os olhos do que com as mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Em outras palavras, o mundo julga aparências. E se você quiser viver com autenticidade e força, não pode depender do olhar dos outros para definir seu valor. Aqui, Maquiavel introduz dois conceitos centrais: virtude e fortuna. Virtude não é virtude no sentido cristão. Não é ser bom, obediente, puro. É ser inteiro, lúcido, capaz de agir com coragem diante do caos. É ter força interior, capacidade estratégica. É ser alguém que molda o destino e não apenas espera por ele. Fortuna, por outro lado, é o acaso, o imprevisível, a sorte, o destino, o caos da vida. Maquiavel dizia que a fortuna governa metade das ações humanas, mas a outra metade está nas nossas mãos. E é aí que entra a virtude, a habilidade de lidar com o imprevisível com clareza e presença. E como isso se aplica à sua vida emocional? Muitas pessoas confundem passividade com espiritualidade. Acreditam que aceitar tudo com serenidade é um sinal de evolução, mas às vezes a serenidade é apenas medo fantasiado de sabedoria. Maquiavel diria: não aceite tudo, seja estratégico, não entregue seu poder a quem não tem compromisso com sua verdade. Não tenha medo de ser firme, direto, até mesmo desconfortável, se isso proteger sua integridade. E isso não é manipulação, é lucidez, porque a verdadeira manipulação acontece quando você reprime seus sentimentos para ser aceito, quando finge estar bem, mas por dentro está implodindo, quando diz sim por fora, mas diz não por dentro, e depois cobra, silenciosamente, que o outro adivinhe. E isso sim é manipulação emocional, e é feita muitas vezes pelos que mais se dizem bons. Maquiavel nos ensina que força emocional não é brutalidade, é clareza, é saber o que você quer, o que você aceita e o que você jamais permitirá novamente. Então reflita, você está usando sua lucidez como escudo ou está se escondendo atrás da moral para não agir? Porque o mundo não recompensa os mais bons, ele respeita os que têm virtude, aqueles que sabem viver com alma e estratégia. Quantas vezes você já ouviu frases como: você é tão generoso, você se doa tanto, você sempre está lá para todo mundo, e por fora você sorri, mas por dentro algo começa a doer, porque por trás de tanto altruísmo, às vezes existe raiva, uma raiva contida, sufocada, ignorada, aquela sensação de estar sempre dando, sempre servindo, sempre ouvindo, mas nunca sendo visto, nunca sendo compreendido, nunca sendo retribuído na mesma medida. O altruísmo pode ser uma virtude, mas também pode ser uma fuga, uma tentativa desesperada de se sentir necessário, porque você nunca se sentiu digno de amor simplesmente por existir. Desde cedo, talvez você tenha aprendido que para ser amado precisava se anular, precisava se sacrificar, precisava colocar todo mundo em primeiro lugar. E quanto mais você fazia isso, mais você era elogiado. Mas esses elogios escondiam algo cruel. Você se tornou útil, mas deixou de ser humano. Gabor Maté escreve sobre isso com profundidade. As crianças não desistem da necessidade de amor. Elas desistem de si mesmas para manter esse amor. E muitas dessas crianças crescem e viram adultos que vivem para agradar, que fazem tudo pelos outros e nada por si. O problema é que, com o tempo, esse altruísmo começa a se apodrecer, vira cansaço crônico, vira ressentimento silencioso, vira uma raiva surda que ninguém percebe, mas que corrói por dentro. E é aqui que Maquiavel entra novamente. Ele não desprezava o altruísmo, mas dizia: não se pode sustentar um castelo com boas intenções. Ou seja, você pode ser bom, mas precisa ser forte. Você pode ajudar, mas precisa se ajudar também. Você pode se doar, mas precisa saber quando parar. Porque se o seu amor exige sua destruição, ele não é amor, é autoabandono. Quantas vezes você já fez algo por alguém esperando, inconscientemente, que essa pessoa te agradecesse, te visse, te valorizasse? E quando isso não acontece, vem a frustração, a mágoa, o peso. Isso acontece porque o sacrifício que você fez não foi um gesto de amor livre, foi uma negociação invisível, uma troca oculta: eu me anulo e você me ama. Mas amor real não se compra com sacrifício, ele nasce da presença, da verdade, da inteireza. E a cura começa quando você percebe que não precisa se esvaziar para ser bom, que você pode dizer não com amor, pode priorizar seu bem-estar sem culpa,
pode existir plenamente sem se justificar o tempo todo. Então pergunte a si mesmo o quanto da sua generosidade é amor verdadeiro e o quanto é medo de não ser amado, porque a raiva silenciosa dos altruístas exaustos também precisa ser ouvida e transformada em amor próprio. Você já percebeu como, na tentativa de ser gentil, muitas pessoas acabam permitindo tudo? Deixam que invadam seu tempo, suas emoções, seus espaços, aceitam ofensas disfarçadas de brincadeira, carregam fardos que não são seus e quando se revoltam, se sentem culpadas por finalmente dizer basta. Mas aqui está esta verdade que Maquiavel nos ajuda a encarar. Dizer não é um ato de inteligência emocional. Colocar limites não é ser duro, é ser claro. Ser justo não é ser dócil, é ser honesto consigo mesmo. Maquiavel dizia que um príncipe deve ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Essa metáfora é poderosa. Você precisa ter a sensibilidade de perceber quando estão ultrapassando seus limites e a firmeza de não permitir isso, mesmo que isso custe a simpatia de alguém. O problema é que muitos confundem amor com tolerância infinita. Acreditam que para manter um relacionamento precisam aceitar tudo, até o inaceitável. E isso cria um ciclo perverso. Quanto mais você tolera, mais as pessoas testam seus limites. Não por maldade, mas porque você ensinou a elas que tudo é ser permitido. E aqui está o ponto crucial. Quem não impõe limites, inevitavelmente colhe desrespeito. Colocar limites pode parecer duro no começo, pode gerar desconforto, pode até provocar afastamentos, mas também é isso que separa o amor real da codependência. É isso que transforma relacionamentos em espaços de crescimento e não de drenagem emocional. Você não está aqui para agradar todos, está aqui para viver com inteireza, e isso exige proteger seu espaço interno como algo sagrado. A verdadeira justiça começa quando você inclui a si mesmo na equação, quando para de se abandonar para manter a paz, quando entende que, às vezes, a briga mais importante é aquela que você trava em silêncio ao defender sua própria alma. Então, pergunte a si mesmo, onde você está dizendo sim quando o seu corpo grita não? Quantos relacionamentos você mantém às custas da sua saúde emocional? Maquiavel não te convida à frieza, ele te convida à clareza. E a clareza é o maior gesto de amor que você pode oferecer a si mesmo e aos outros. Porque limites não afastam pessoas, afastam abusos. Você prefere ser gostado ou respeitado? Essa pergunta parece simples, mas no fundo revela um dilema existencial. Porque a maioria das pessoas cresceu acreditando que ser amado é o maior objetivo da vida. Ser aceito, ser querido, ser visto com bons olhos. Mas o que poucos percebem é o preço oculto dessa busca. Quando o desejo de ser gostado vem antes da sua integridade, você começa a negociar partes de si, a recalibrar seu tom de voz, suas opiniões, seus desejos, tudo para evitar o desconforto da rejeição. E aqui está o ponto onde Maquiavel entra com sua lâmina fria de lucidez. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Trocando o temido por respeitado, entendemos uma verdade emocional. Ser respeitado não exige que você seja duro, mas exige que você seja inegociável em relação aos seus valores. O amor pode ser condicional, pode ser frágil, volúvel, baseado em conveniências. O respeito não. Ele nasce do encontro entre sua verdade e sua firmeza, do reconhecimento de que você não se curva por medo. E é exatamente isso que muitas pessoas evitam. Elas preferem ser simpáticas a ser autênticas. Preferem sorrir do que confrontar. Preferem agradar do que se posicionar. Mas o problema é que quem vive para ser gostado acaba se tornando irrelevante. Porque as pessoas não confiam em quem muda de cor para caber em qualquer ambiente. Elas admiram quem tem presença, quem tem um centro de gravidade emocional. Quem pode até ser desconfortável, mas é sempre real. Na psicologia, chamamos isso de autorrespeito como identidade. É quando você não permite mais que o valor que os outros te dão defina o valor que você se dá. É quando você sai do ciclo de mendigar aceitação e entra na maturidade de se sustentar por dentro. Então, pergunte a si mesmo, quantas vezes você deixou de ser você para evitar ser rejeitado? Quantas vezes se sentiu esvaziado depois de interações sociais porque teve que representar? O respeito começa quando você para de pedir licença para existir, quando você não se explica demais, quando você diz o que sente com clareza, mesmo que isso desagrade. E aqui está a ironia. Quando você para de tentar ser gostado
É quando finalmente começa a ser respeitado. E o respeito é a base de qualquer conexão verdadeira, porque ele não exige que você se apague. Ele celebra quem você é. Ser bom. Essa ideia que ecoa desde a infância como uma promessa de aceitação, de pertencimento, de valor. Mas o que é realmente ser bom? Durante muito tempo, ensinaram que ser bom era obedecer, não levantar a voz, não contrariar, fazer o que esperam, caber, sumir um pouco se preciso, para que o outro se sinta mais confortável. Mas isso não é bondade. Isso é medo domesticado. A verdadeira bondade não nasce da obediência, ela nasce da integridade, de um centro interno que não se curva para agradar, mas que também não precisa esmagar ninguém para se afirmar. Maquiavel, tão difamado por séculos, nunca pregou a frieza. Ele nos alertou sobre a ingenuidade, nos mostrou que o mundo real exige consciência, clareza e presença. E acima de tudo, força interior para sustentar quem você é, mesmo quando isso decepciona expectativas. Ser bom, então, não é ser dócil, é ser inteiro. É agir com compaixão, sim, mas sem se anular. É perdoar, mas não esquecer quem você é. É servir, mas não se sacrificar como rotina. É amar, mas nunca mendigar afeto. A nova bondade é firme, é lúcida, é capaz de dizer não com ternura e sim com coragem. É capaz de decepcionar quem te queria submisso e ainda assim manter o coração aberto, porque no fim, o verdadeiro bom não é aquele que é inofensivo, é aquele que tem força, mas escolhe a paz. É aquele que poderia dominar, mas prefere dialogar. É aquele que não se omite, mas também não agride, que não se curva, mas também não se endurece. Essa é a bondade que transforma, que inspira, que constrói pontes sem se dissolver em cada uma. Então olhe para sua história, para suas concessões, para os silêncios que doeram, para os sim que te feriram. E pergunte a si mesmo, eu fui bom ou apenas obediente? Porque o mundo não precisa de mais pessoas que agradam. Precisa de almas que sejam inteiras, que brilhem sem pedir permissão, que amem sem precisar desaparecer. Essa é a nova revolução silenciosa, a de pessoas que escolhem a integridade e por isso mesmo tornam-se profundamente humanas. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser bom, tentando fazer o certo, evitar conflitos, manter a paz, ser amado, ser aceito, ser reconhecido, mas e se essa busca silenciosa por bondade te afastou de quem você realmente é? E se ao tentar ser bom, você se tornou previsível, moldável, esquecível? E se ao tentar não decepcionar ninguém, você acabou decepcionando a si mesmo? Maquiavel não veio ao mundo para destruir a moral. Ele veio para mostrar que a moral, quando não vem da alma, é apenas teatro. Ele nos ensinou que a lucidez é mais poderosa que a ilusão, que a coragem de ser inteiro vale mais do que a perfeição de ser aceito. E agora, talvez, seja sua vez. Sua vez de parar de se explicar tanto, de parar de se justificar, de parar de ceder para caber. Sua vez de dizer não, sem culpa, de desapontar com amor, de proteger sua energia como se fosse sagrada, porque ela é. Sua vez de ser bom, não porque está obedecendo, mas porque está finalmente sendo você. E esse você, real, imperfeito, intenso, firme e terno, esse é o você que o mundo precisa conhecer. Se esse vídeo tocou algo em você, se você sentiu uma parte esquecida da sua alma despertar, então escreva nos comentários. Diga o que você está deixando para trás. Conte o que você percebeu. Compartilhe sua história, porque sua dor é espelho para outros. Sua jornada é medicina para quem ainda está no escuro e talvez você descubra que há uma comunidade inteira aqui, feita de pessoas como você, que estão cansadas de fingir, que querem sentir de verdade, viver de verdade, ser de verdade. E juntas, essas almas podem relembrar uma coisa simples, mas esquecida,